Olá pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade aqui com o nosso conteúdo, né? Vou falar um pouquinho sobre modificadores de acesso, tá? Em vista aí que já compreendemos muito bem sobre métodos, né, parâmetros, vimos recentemente também construtores, né? Então, falar um pouquinho sobre modificadores de acesso, para que servem, como, qual a sua finalidade, né? E como que a gente pode, como que a gente implementa isso aqui no Java, né? Utilizando aí os conceitos de orientação a objetos, tá? Bom, com objetivos para essa aula, né, esse conjunto de vídeos aí sobre esse tópico, né, compreender a importância dos modificadores de visibilidade, a gente vai ver com calma o que é isso, né, métodos e atributos, compreender a sintaxe e utilização desses modificadores de acesso, qual é a finalidade, né, dos métodos acessores e modificadores que têm relação direta, né, com esses modificadores de visibilidade, tá? A sintaxe, né, para implementar esses métodos, acessores e modificadores, né, que a gente vai ver como conhecidos como métodos getters e setters, né? E também deixa eu ver um pouquinho sobre métodos e atributos estáticos, tá? Como que a gente implementa isso aqui no Java. Então, bom, começando pelos modificadores de acesso, então, para que eles servem? Eles servem de forma geral para controlar o acesso, né, aos métodos e atributos de uma classe, tá? Então, serving para, deixa eu deixar destacado aqui para vocês, controlar acesso aos métodos e aos atributos de uma classe, né, de uma determinada classe que consequentemente vai ser criado em um objeto a partir dela. A sintaxe de forma geral, né, para a gente utilizar esses modificadores, a gente vai ver com calma como que é feito isso na prática, tá? Mas a sintaxe de forma geral é a seguinte: até o momento a gente tinha visto somente esse formato aqui, né? Nós tínhamos visto somente isso aqui. Para eu definir um atributo, eu colocava o tipo, esse atributo, né, seguido do seu nome, como a gente via ali como variáveis. E de forma similar, com métodos, né, definir o tipo de retorno do método, logo na sequência, o nome desse método, parâmetros, né, se houver, senão esse parênteses ficaria em branco, né, parâmetros, se houver, e o tipo de retorno também, né, se tiver retorno int, float ou um tipo complexo, ou propriamente o void, se o método não retornar nada, né. E abre chave e fecha chave, a implementação do método aconteceria aqui, né. Lembra disso, né, pessoal? Nada novo até agora, né? O que muda é que para eu utilizar um modificador de acesso, eu especifico esse modificador antes, especifico o modificador antes do tipo de dados, se for uma definição de um atributo, ou antes do tipo de retorno, seja ele um void ou um int ou qualquer outro tipo de retorno de um método, tá? Beleza? Antes da gente fazer algumas coisas aqui no, aqui no NetBeans, né? Só finalizar aqui, apresentar a vocês quais são esses modificadores de acesso, né? E qual que é a hierarquia, vamos dizer assim, né, de restrição, né, de um determinado atributo, acesso, né? Um determinado atributo ou método. Tá? Então, public, né? O próprio nome já intuitivamente já nos dá uma ideia, né? Permite que os membros os membros da classe, né, seja ele atributos ou métodos, possam ser acessados por quaisquer classes presentes em quaisquer pacotes do projeto. Tá? Notem bem essas informações aqui. Tá? Em seguida, protected, o acesso a esses membros, né, atributos ou métodos da classe, fica restrito a quem? As classes que pertencerem ao mesmo pacote. Tá? Ou subclasses em pacotes distintos. Tá? Mas essa segunda parte aqui, das subclasses,
Isso no momento, tá? Vocês não vão entender porque a gente não falou ainda de um conceito chamado herança. Tá? Subclasse é uma classe que herda características, né, de uma classe mãe, vamos dizer assim, é uma classe filho que herda características de uma classe mãe. Tá? Mas isso a gente ainda não viu, então acho que talvez nesse momento seja um pouco irrelevante para a gente. Tá? O default, vou manter a cor aqui laranjada e voltar no desenho para a gente já. Default permite o acesso, né, aos métodos e atributos da classe, as classes que pertencerem ao mesmo pacote. Tá? E o private, né, privado, restringe o acesso aos membros da classe a quaisquer outras classes, né? Ou seja, nenhuma outra classe, seja independente se ela estiver no mesmo pacote, acho que isso aqui ficou um pouco ruim escrito, né? Mas assim, com o private, né, o privado, né, de forma contrária ao public, né, não permite acesso aos métodos ou aos atributos que forem definidos como, né, como privates, como privado, não permite o acesso a esses membros a nenhuma outra classe, independente se essa outra classe pertencer ao mesmo pacote ou um pacote diferente, ou se ela for uma, uma classe, uma subclasse, enfim. Somente, somente a própria classe pode acessar as informações dos membros, né, sejam eles atributos ou métodos. Tá? E aí, né, provavelmente, deixa eu colocar aqui uma outra cor vermelhinha, fica melhor. Aqui, opa. Sim, repetir vermelho só para fazer a analogia aqui ao desenho. Tá? Então aqui fiz uma tabelinha, né, para vocês entenderem um pouco aí de forma resumida. Tá? Acho que é importante vocês guardarem isso, né? Até para vocês, quando vocês forem olhar os códigos, né, e poderem entender por que vocês vão conseguir acessar ou não o conteúdo de um determinado método ou atributo. Tá? Acho que é um dos conteúdos assim, mais importantes aí, tendo em vista que o modificador de acesso está amplamente relacionado ao conteúdo de encapsulamento, né, que é um dos pilares aí da orientação de objetos. Né? Eu destaquei aqui em amarelo o que até o momento a gente já trabalhou, né, que foi com acesso, né, aos membros de uma classe, né, por outras classes. Né? Por exemplo, eu tenho a classe aqui ao lado. Deixa eu fazer um... Bom, eu tenho aqui, por exemplo, a classe produto, né? E aí algumas informações do produto são acessadas aqui pela main. Né? E nesse caso, né, a gente tem trabalhado aqui com classes diferentes, certo? Main e produto, porque a main é a classe onde vai rodar o programa como um todo. Né? E então aqui a gente tem o acesso de informações de uma classe por outra classe, né, contidos aqui no mesmo pacote. Né? Todas essas informações, todos esses arquivos estão aqui presentes aqui, estão localizados dentro desse pacote. Tá? Então, quando eu falo aqui a respeito de pacote, né, quero dizer em relação aqui, pensando olhando no nosso projeto aqui no NetBeans. Tá? Então, até o momento a gente tem trabalhado com acesso desses membros de uma classe na própria classe. Né? Então, por exemplo, se eu pensar aqui na minha classe produto, né? Deixa eu abrir ele aqui. Se eu pensar aqui na minha classe produto, né? Eu tenho aqui, por exemplo, esse construtor, né? Ele está fazendo acesso aos membros da própria classe. Então, é a primeira situação aqui que a gente tem visto. Né? Acesso por outras classes no mesmo pacote é a relação que a gente vê aqui, que a gente viu, que a gente tem trabalhado, né, também com a classe produto, por exemplo. Né? E esse terceiro item, acesso por classes de diferentes pacotes. A gente ainda não viu, mas acho que talvez eu faça até um exemplo aqui para a gente entender o que significa isso. Tá? Isso aqui a gente ainda não viu, mas eu deixei aqui no mesmo bolo porque ainda não estou falando sobre subclasses ou subclasses filhas, né? Conceitos de herança, que é o que está sendo trazido aqui nesse resumo, né? Por essas duas últimas colunas. Por isso que eu deixei elas até em branco, porque nesse momento não faria tanto sentido, porque a gente ainda não viu herança, beleza? Então, basicamente, o resumão, né? O public permite acesso
aos membros de uma classe, a todo mundo, né? Com o protected, o acesso a essas informações fica restrito à própria classe, né? Ou as classes que estiverem no mesmo pacote, ou as classes filhas, né? Que, como eu mencionei, não nos importa nesse momento. O default permite acesso aos membros de uma classe somente as classes que estiverem presentes aí no mesmo pacote, né? Ou se as classes filhas, né, as subclasses, também estiverem no mesmo pacote. Tá? Então, a principal diferença aí entre esses dois, né, está relacionada ao pacote, né? Se estiver no mesmo pacote, o acesso é permitido, em relação ao protected e ao default. Né? O default permite acesso aqui às classes ao mesmo pacote, né? E se for uma classe, uma subclasse, né? Uma classe filha, quando a gente estiver trabalhando com elas, ele também vai permitir o acesso. Já com o default não. O default ele só vai permitir se as classes ou as subclasses, né, estiverem presentes no mesmo pacote. E o private, né, como eu mencionei, o acesso somente a quem pertencer aí, né, à própria classe.